Agora vai. Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a seladora a vácuo comercial automática com reservatório, a campeã em vendas. Confere aí. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui da FS290. É uma seladora a vácuo portátil também, comercial, porque ela tem uma bomba industrial com uma alta produtividade, capacidade de sucção, e ela é automática e também tem um reservatório de líquidos. Primeiramente queria agradecer o pessoal aí que tem se inscrito no canal. A gente chegou acho que mais ou menos 2.200 inscritos, o que é muito bom, porque é um canal totalmente nichado, né, focado no público de máquinas e equipamentos para embalar. Eu estou muito feliz com o resultado, espero que vocês continuem aí se inscrevendo, curtindo, comentando, para que o canal tenha um alcance cada vez maior. Então vamos focar na nossa maquininha aqui hoje, que é uma máquina muito pedida. O pessoal sempre está perguntando muito dela e em referência a ela em comparação a outras máquinas também. Então pessoal, a FS290 é uma das máquinas mais vendidas da categoria portátil comercial. O pessoal sempre está questionando muito sobre ela e querendo uma comparação delas com outros modelos. Então eu resolvi fazer um vídeo dedicado a ela, explicando como que ela funciona, quais são os principais benefícios e como que ela é diferente das outras, o porquê e como que ela pode te ajudar aí no seu dia a dia. Lembrando que isso é um modelo comercial, né? É uma máquina pequena, ela é portátil, você pode transportar ela para qualquer lugar, ó. Ela vem aqui dentro dessa embalagem, mas ela é uma máquina muito potente, né? Então a gente tem assim ela como nossa máquina mais vendida, porque ela é realmente a máquina comercial portátil que tem mais capacidade aí de produtividade e sucção também. Nós já fizemos vários testes com essa máquina, pessoal, e a gente pode dizer que ela aguenta tranquilamente fazer até 960 embalagens por dia. Por que a gente fala 960 embalagens por dia? Não sei. Que é mais ou menos o que o operador consegue fazer ali em 8 horas de trabalho. Lógico, se você tiver uma agilidade maior, você pode trabalhar tranquilamente, porque ela não possui um limite de capacidade. Ela não esquenta, ela não vai danificar a máquina por conta disso. Óbvio que ela vai consumir ali peças de reposição de desgaste, por exemplo, essa fita Teflon, né, que é o isolante térmico, essa resistência onde faz a selagem. Quanto maior o uso, maior o desgaste, e é natural que você tenha que trocar isso em algum determinado momento, de acordo com a produtividade. Mas você não precisa se preocupar. Será que eu fiz muita embalagem hoje? Vou danificar a máquina? Não, não. Nós projetamos ela para isso e ela é feita exatamente para isso, para pequenas e médias produções. Ai, amado. Bom, não, tá bom. Vocês tomam todo dia isso aqui? Pessoal, o ponto principal que eu queria ressaltar de benefício dessa máquina é que ela é automática. E o que difere dela ser automática ou não? Não é simplesmente um modo que ela trabalhe sozinho. Para mim, a referência principal desse modelo dela ser automática é que a selagem dela é feita de forma automática. Nos outros modelos, coloca o take aí do vídeo, você precisa pressionar com a mão e ficar segurando uma barra de selagem para que a selagem seja feita. E isso que acontece? Você depende do operador. Então, se o operador aperta de maneira errada ou não aperta de maneira que você precise que fique totalmente selagem, a selagem falha e você pode perder o vácuo aí dessa embalagem. Esse modelo não. Você determina o tempo, ela pressiona a selagem, ela segura de forma uniforme e aí você tem segurança ali naquela selagem. Eu vou demonstrar isso para vocês. Um outro ponto muito legal é o painel dela, que é digital. Então, você não precisa estar manuseando ela, você posiciona o saquinho, aperta o botão e todo o resto ali ela acaba fazendo praticamente sozinha. É uma máquina de plástico injetável robusto, pessoal. Então assim, ó, toda essa parte de trava dela, ó, a gente conseguiu aumentar muito a durabilidade dessas peças injetáveis para que você possa trabalhar ali, porque ela trabalha o dia inteiro. Então vamos supor que você fez 900 embalagens, você vai apertar 900 vezes a trava aqui durante o dia, então ela vai se desgastar, precisava ser uma peça robusta e a gente fez tudo com a maior qualidade para você poder realmente trabalhar com a máquina. Ó, outro ponto importante que você precisa se atentar é que essa FS90, ó, ela tem 30 centímetros de barra de selagem, então você nunca pode extrapolar essa largura que ela não consegue trabalhar. Quanto ao comprimento da embalagem, ele é praticamente infinito, porque se o bico tiver em contato e fizer a sucção, independente do comprimento, pequeno, médio ou grande, pode ter 90 de comprimento, 1 metro, enfim. Ela não tem limitação de comprimento, somente ali na largura da embalagem. Como que ela funciona? Ó? Aqui no painel, ela tem 4 botões. Esses 2 primeiros botões, você vai controlar o tempo de selagem. Não é o tempo de vácuo, tá, pessoal? É o tempo de selagem, que é o tempo que a resistência vai ficar aquecendo
para poder selar o seu pacotinho. Então, na média, pacotes a vácuo a gente sempre recomenda de 2 a 3 segundos. Lembrando que quando você vai trabalhar em sequência, a resistência ela dá o pico de aquecimento para selar, depois ela resfria. Quando você está trabalhando um atrás do outro, esse tempo não dá nem tempo da resistência esfriar. Então você pode começar, por exemplo, nos primeiros pacotes com 4 ou 5 segundos, que são representativos aqui por essas luzinhas, ó, que eu posso diminuir e aumentar. E aí quando você vê que você está trabalhando um atrás do outro, você pode diminuir, para que você não precisa desgastar tanto a sua resistência trabalhando na temperatura exata. Eu coloquei aqui 4 segundos, ó, pessoal, que é o ideal para a embalagem e com a espessura que eu vou trabalhar aqui, ó. Lembrando que essa máquina, pessoal, só trabalha com embalagem lisa, tá? Como ela é feita com intuito comercial, ela não trabalha com aquelas embalagens ranhuradas, porque são muito mais caras, como já expliquei, e ela trabalha apenas com embalagem lisa. Então, ó, nessa espessura que eu vou trabalhar hoje aqui, que é 12 micras, que eu vou fazer os testes, 4 segundos aqui é mais do que o suficiente para fazer uma boa selagem, tá bom? Outro ponto que é primordial nessa máquina, pessoal, é esse reservatório de líquidos aqui, ó. Como que ele funciona? A máquina, quando faz a sucção do vácuo, ó, através do bico de sucção, que também é retrátil automaticamente, esse bico de sucção adentra a sua embalagem e pode estar sugando ali algum líquido, gordura, alguma coisa que venha a entupir a máquina, que dentro da máquina, pessoal, quando ela faz o vácuo, após ela passar aqui pelos bicos de sucção, internamente nela é como se ela tivesse uma mangueirinha, tá vendo? Que vai ligar a máquina até o reservatório. Então, aqui ó, dentro dessa mangueira, se um sangue ou uma gordura ou até um pedaço, um fragmento do alimento ficar aqui dentro após o vácuo, ele vai obstruir nessa mangueira e com o tempo você vai perdendo a potência da bomba e o vácuo vai ficando mais fraco. Então, tendo o reservatório, todo o líquido ou gordura vem parar aqui e aí depois você higieniza o reservatório, que ele é de tampa, lava ele e você pode trabalhar com a máquina sem perder a potência. Então todo o líquido ele vai ser acumulado aqui e vou mostrar isso na prática, tá, pessoal? Só quis mostrar aqui para vocês entender a função. Quando você for trabalhar com alimento seco, o reservatório não ajuda e nem atrapalha em nada, porque ele faz parte do processo de vácuo. Então a máquina suga o ar que passa pelo reservatório e volta na bomba. Então se ele puxou, não tem nada, ele vai direto para a bomba. Se ele puxou, tem líquido, ele para aqui no reservatório, tá bom? Então, pessoal, vou fazer aqui um primeiro exemplo, ó. Sempre a gente usa produto seco primeiro para poder explicar e depois eu faço com um produto que tenha líquido para poder mostrar a real função do reservatório. Então, ó, pessoal, é bem simples. Esse botão aqui, ó, é onde ele retrai e volta o bico de sucção. Quando eu faço vácuo, a volta do bico de sucção é automática, tá, pessoal? Então, ó, eu posiciono a minha embalagem aqui, ó. Eu vou vestir o bico de sucção. Esse bico de sucção, ele tem que estar dentro da minha embalagem. Então, ó, a parte de baixo da embalagem aqui e a outra parte em cima, ó, pessoal. Eu posiciono aqui. Sempre lembrando que na hora de fazer a solda, ó, mostra aqui bem de pertinho. Essa parte aqui precisa estar bem retinho, ó, para não ficar ranhurado. Se eu colocar a embalagem assim, por exemplo, ó, na hora que eu baixar a tampa, fica uma fresta aqui, pode ter falha na selagem e posterior a isso, a consequência é você perder o vácuo. Então posicionei aqui, eu vou abaixar essa alavanca, travar, ó, dos dois lados, ó. É uma trava dura, tá, pessoal? Ela é bem resistente justamente porque você vai abrir ela e fechar várias vezes, como eu falei. Então ela precisa ser dura para que a máquina não venha quebrar, porque você vai abrir e fechar ela mais de 900, 800, 500 vezes por dia. Então posicionei aqui, jogo o produto mais para próximo do bico para não obstruir. E aqui eu tenho o botão de começar o vácuo. Ele vai iniciar o vácuo e aí é visual, tá, pessoal? Quando eu identificar que esse vácuo já tá bom, que ele é o suficiente, eu aperto outro botão e ela interrompe o processo. E interromper o processo é retirar o bico e fazer a selagem, tá bom? Eu vou iniciar o vácuo aqui. Olha, pessoal, já tá praticamente 100%, o vácuo tá perfeito. Então eu visualmente identifiquei que o vácuo tá bom. Eu aperto aqui o botão de bico de sucção. Nesse momento ela já retraiu o bico para dentro e vai fazer a selagem aqui, ó. Ela dá o aviso sonoro que está pronto, eu simplesmente vou abrir. E olha aqui, pessoal, olha que incrível, ó. E aí o bico já retrai sozinho de novo, ele já volta para fora. Olha o padrão da selagem da máquina automática, tá dando para ver aí direitinho, ó? Olha aqui, pessoal, ela é bem uniforme, é uma solda grossa. Por que ela fica uniforme assim? Porque ela é automática, então ela aperta de forma contínua e uniforme, ó. Aí você não vai perder nunca o vácuo com uma máquina dessa. É uma solda de realmente uma perfeita qualidade. Eu posso dizer que assim, de todos os modelos que a gente manuseia aqui, esse modelo FS90 é o que tem a solda mais confiável, eu diria assim. Por quê? Porque ela faz a pressão automática e ela possui duas borrachas aqui, ó. Essa borracha branca, pessoal, pressiona para que quando o bico retrai para dentro, o ar não retorne. E essa outra aqui é a que vai fazer ali a pressão da selagem para que a solda fica nesse formato aqui, estriado, vamos dizer assim, ó. É uma solda de meio centímetro, tá, pessoal? É uma solda de meio centímetro
que vai garantir aí a segurança do seu pacote. E o vácuo, ó, é realmente muito forte. Então, pessoal, para produto seco não tem muito o que falar, né? A máquina realmente fala por si só. Vou fazer aqui um segundo exemplo, que é uma massa com molho, que é o tipo de líquido que o pessoal geralmente vai trabalhar com essa máquina, né? Quando a gente fala líquido, pode ser tanto molho vermelho, quanto uma embalagem com produto marinado, pode ser sopa, enfim, qualquer tipo de molho líquido que poderia vir a entupir a máquina, que não acontece nesse caso, por ela realmente ter esse reservatório, ela é totalmente indicada para esse tipo de produto, tá bom? Então, ó, mesmo processo, eu coloco a embalagem aqui, alinho ela para que não fique nenhuma ranhura e vou travar aqui. E aí, pessoal, eu sempre recomendo que você posicione o produto mais próximo do bico, para que, além do vácuo ficar uma embalagem mais uniforme, como essa, o produto fica bem espalhado, o vácuo ele ocorre de maneira um pouco mais rápida também, porque você já está desobstruindo a passagem. Então, preparei aqui e vou iniciar o vácuo no botão. Como é uma massa fresca, pessoal, eu não vou fazer um vácuo tão forte quanto esse, para não chegar a danificar a massa, ó. Então, pessoal, ela já fez o vácuo, ó, e aí você percebe que ela começa, o molho, ele começa a subir, porque a máquina ainda está sugando, ó, e ele vem parar aqui no reservatório, ó. Tá vendo? Então a máquina vai fazendo o vácuo, e um pouco de molho que ela vai sugando, ela vem e direciona aqui para o reservatório. Percebi que o vácuo já está ok, era o que eu esperava, era o que eu queria. Eu aperto o botão aqui, ela interrompe o processo de vácuo, retrai o bico e já está fazendo a selagem de forma automática. Aí o aviso sonoro indica que terminou e está aqui pronto meu pacote de massa a vácuo. Ó, é um vácuo perfeito, ficou bem uniforme o produto. Obviamente que não fica duro como o grão, porque é um produto de viscosidade dura. Ah, mas eu queria que a minha massa ficasse dura, num aspecto firme para poder transportar, enfim. Então você precisa primeiro congelar a sua massa para depois embalar ela. Porque se você fizer ela assim, ela não vai enrijecer, porque o produto tá nessa consistência, assim como a carne, assim como a guacamole. Se ela for pastosa, ela não vai enrijecer totalmente só por causa do vácuo, tá, pessoal? Isso é por causa de armazenagem, resfriamento e congelamento que você consegue mudar a característica do produto. Então, pessoal, só para explicar, eu fiz aqui a massa com molho, ó, e todo o molho que a máquina sugou veio aqui para o meu reservatório. O que aconteceria se a máquina não tivesse um reservatório, como assim outros modelos que a gente vende não tem? Esse molho poderia ter contato com a bomba e poderia tanto danificar a bomba como entupir os canais de sucção e com o tempo você perder potência. Então eu fiz aqui o molho, a sujeira vem para cá, eu posso tanto continuar trabalhando, não precisa ficar limpando, pessoal, o reservatório a cada embalagem que você faz. Você faz todo o seu trabalho e no final do tempo, no processo seu de produção, você vai e limpa uma vez só, a não ser que ele ultrapassa esse limite máximo aqui, né? Vamos supor que fosse um pouco mais líquido, se fosse subindo, chegou no máximo aqui, o ideal é que você pare, higienize e volte a trabalhar. Ó, ele é bem fácil, ó. Vou mostrar para vocês, ó, de encaixar aqui, ó. Então ele vai aqui atrás, tem duas mangueirinhas que se conectam aqui. Você simplesmente encaixa e retira, é muito prático. Então, pessoal, tem outros produtos aqui para embalar, ó, como esse filé de frango. Por exemplo, se você pode usar ela para fins comerciais, mas eu tenho vários clientes que têm um poder aquisitivo que querem comprar a máquina automática com reservatório, porque é um modelo melhor para poder utilizar em casa. Vai embalar um outro alimento aqui, ó, um filé de frango, por exemplo, empanado. Mesmo processo, eu só vou mostrar aqui vários produtos, pessoal, para vocês ir se familiarizando. Ó, esse bico sucção, quando eu termino o vácuo, ele volta sozinho, tá? Mas eu consigo controlar ele aqui também pelo botão. Apertando, ó, ele tanto retrai quanto vai para frente, e isso no modelo automático. Outros modelos você tem uma alavanca, precisa puxar, é um pouco mais trabalhoso de se fazer. Esse modelo aqui é um pouco mais confortável. Então, ó, colocou a embalagem lá, travou os dois lados, posiciona aqui o produto mais próximo do bico para facilitar o processo de vácuo e a gente inicia o processo. Ó, como é uma peça pequena, não foi, eu acho que nem 10 segundos e já está pronto, e ela já fez o vácuo aqui de forma bem rápida, ó. Vou pegar um outro produto aqui, ó, com molho também, é um molho um pouco mais líquido do que o da massa, pra gente mostrar na prática. Olha aqui, ó, que selagem perfeita aqui, ó, do filé de frango, ó, o vácuo, realmente um vácuo muito potente, uma selagem muito boa. Vou fazer aqui logo na sequência esse outro frango, pessoal, com molho, para mostrar que realmente a máquina faz o vácuo e como que funciona, tá? Mesma coisa, eu jogo sempre o produto mais para próximo do bico, para facilitar o vácuo, e inicio aqui. Ó, então a máquina, quando ela faz o vácuo, depois que ela termina aqui, ela pode estar sugando o líquido, que não vai ter problema nenhum. Vi que o vácuo já ficou bom, tá o suficiente.
interrompo aqui novamente. E aí logo na sequência, pessoal, só para mostrar também, é legal fazer um atrás do outro, para mostrar que você pode trabalhar. Ó, a hora que eu tirar o pacote, ó, ele já retorna o bico e eu não preciso Então eu tenho mais agilidade aqui no processo produtivo e aí eu posso realmente fazer uma embalagem atrás da outra sem problema, que a máquina foi feita para isso. Ó, aqui é um exemplo típico, ó. Já fez o vácuo, não tem mais ar para retirar e ela continua sugando aqui todo o caldo. Eu não preciso deixar isso acontecer, né? Mas se vier acontecer a sugar, o reservatório está aqui para isso, né, pessoal? Lembrando que o reservatório não é para tirar o líquido do produto, né? Até porque o feijão eu preciso do caldo, a massa eu preciso do molho. É só para que não venha a danificar a minha máquina. Ó, perfeito também o feijão, foi muito bem embalado. E aí todo o líquido, ó, veio para cá e não entupiu minha máquina, tá bom? Vou fazer mais um produto aqui, pessoal, espetinho, para a gente ver o vácuo aqui, ó, mesmo processo, simples e rápido. Olha o vácuo dela, ó, perfeito. Mesma coisa, pessoal, não tem um molho aqui, mas a carne, ela tem o suco dela, a umidade, então ela tá puxando aqui sem problema nenhum. Tem um reservatório, tranquilidade, segurança para você poder trabalhar aí, sem aquela preocupação de entupir ou danificar. Isso não tem preço, né, pessoal? Olha aqui, ó. Olha o vácuo dela, a qualidade, ó. É perfeito, ela realmente é comercial, ela realmente é muito potente, tá? Lembrando que esse modelo aqui, pessoal, por ser comercial, ele tem 2 anos de garantia, tá? E você pode aí sabendo mais informações no site, nos links que a gente vai deixar aqui, sobre como comprar, qual o preço, como fazer. Tem dois pontos aqui que eu queria esclarecer, ó, que junto com a máquina, na embalagem, você vai estar recebendo aqui essas 2 mangueirinhas, que o pessoal sempre pergunta para que serve, e eu faço questão de aproveitar o vídeo aqui para esclarecer, tá? Junto com a máquina você recebe também um manual de instrução, que todos esses parâmetros que eu estou ensinando aqui sobre limpeza e conservação estão disponíveis aqui, e tem vários vídeos aí também para você poder consultar. Mas vamos lá, ó. A primeira peça que você recebe junto com a máquina é isso daqui, ó. Tá vendo? Uma peça de lâmina, uma peça fininha aqui de inox. E qual que é a utilidade disso aqui, pessoal? Como eu usei aqui produtos com líquido, além do produto que vem até o reservatório, tem o bico sucção. Isso daqui serve para você, ó, higienizar ou limpar ou tirar alguma coisa que possa obstruir aqui, ó. Então você faz aqui, ó, o processo e desobstrua caso, ó, tá vendo? Tenha alguma sujeira. Isso é muito importante você fazer todo o final de processo, uma para não entupir a máquina, não ficar um mau cheiro aqui de um dia para o outro, porque é alimento, e até para descontaminação, né, do alimento que você vai estar trabalhando ali. Então você usa hoje, você no final do processo é sempre importante você higienizar para oferecer qualidade e segurança no produto que você está vendendo, bem como aí manter toda a higiene necessária. Um outro ponto que vem aqui são essas mangueiras, pessoal. Para que serve isso daqui, ó? Isso daqui serve tanto para você facilitar na hora de limpar, mas o principal motivo disso aqui, ó, é para fazer vácuo em recipiente, seja em tupperware ou seja em vinho, por exemplo. Eu vou colocar as fotos aqui para você entender o que seriam esses tupperwares. E aí, pessoal, junto também você vai receber essas mangueiras, ó, que funcionam e servem para você fazer vácuo em reservatório, tanto em pote como em vinho, por exemplo, rolha de vinho, fazer o vácuo naquele vinho que você não vai tomar, ó. Então, pessoal, essas mangueiras aqui é para fazer vácuo em reservatório, pote, em vinho. Então é como se fosse um extensor. Você coloca o ponto aqui, aí coloca uma ponta conectada aqui direto, que vai fazer a sucção do ar. E isso daqui vai direto na ponta ali da garrafa de vinho ou do tupperware. Lembrando que esse bico aqui, pessoal, é padrão universal. Então sempre que você for comprar um tupperware ou uma rolha para fazer vácuo, o bico é uma medida universal, mundial, no mundo todo, tá? Então não tem muita função para quem vai estar utilizando em saquinho. É somente mesmo para quem vai fazer aí vácuo em reservatório, num uso doméstico ou num vinho. É mais para um uso doméstico, mas uma opção que já vai inclusa com a máquina também, junto com aquela espátula que faz a limpeza dos bicos. Então uma outra dica, pessoal, vamos supor que você fez um dia ali uma produção bem grande com molho e tal. No final do dia, além de você limpar com a espátula aqui, ó, o bico, você vai limpar o reservatório. Só que para você limpar esse canal que liga do bico até o reservatório, ó, você pode colocar aqui, isso aqui é um excesso de cuidado, mas para sua máquina, o seu investimento, eu acho que vale a pena porque é muito rápido. Você coloca aqui uma água com detergente e faz o vácuo, a sucção dessa água com detergente para que ela transite daqui até o reservatório para poder, se tiver alguma impureza ali, ela fazer a limpeza, ó. Vamos lá? Eu inicio o vácuo e a máquina vai sugando, ó, e deixando aqui até o meu reservatório.
Então, já fiz a sucção aqui, ó, deixo aqui no meu nível máximo e eu tenho a certeza que eu fiz a limpeza aqui do canal de sucção. Agora eu só descarto essa água e posso trabalhar no dia seguinte tranquilamente. Bom, pessoal, fiz aqui o vácuo com vários tipos de produtos diferentes. Vale ressaltar que essa máquina pode trabalhar com produto sólido, líquido, molho, com grão, produto seco. Ela só funciona com embalagem lisa, ela só foi desenvolvida para trabalhar com embalagem lisa e você consegue comprar esses modelos aí na internet, no nosso site. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Você pode comprar e parcelar em até 12 vezes sem juros. Para quem quiser ver a respeito da produtividade dela, se ela consegue realmente produzir quantas embalagens, a gente fez um vídeo de um experimento com timer. A gente vai deixar o link aqui na descrição que você pode acessar e ver quantas embalagens ela consegue fazer e realmente ver o resultado de uma embalagem atrás da outra. Foi um experimento muito legal que a gente fez, acho que vale a pena para você que está querendo comprar para poder investir num negócio, ver esse vídeo aí que vai ser muito esclarecedor também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido aqui como que ela funciona. Qualquer dúvida referente a esse modelo pode deixar nos comentários que a gente vai responder com o maior prazer. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.